Eu fui morar sozinha. Olha, imagina, uma pessoa que mora sozinha. Toda a vida teve alguém que cuidasse. Tem uma sombra em cima de você. E de repente você se vê sozinha, tendo que lutar para criar os 4, sem apoio de ninguém. Acho que foi uma opção que eu cacei. Acho que eu achei que fosse a mais fácil. Para que estivesse mais perto de eu conseguir fazer. Meu menino pequeno tinha 3 aninhos. O outro tinha 4, ia fazer 5, não tinha como largar. O mais velho tinha 7, o outro tinha 9. Ele foi, pegou a faca, veio pra cima de mim, então ele ia me matar em cima da moto. Eu fui presa por acusação de um homicídio. Fui presa pelo tráfico de drogas. Eu fui presa por tráfico de droga. Foi por tentativa de homicídio, que eu tinha esfaqueado uma menina na escola. A grande maioria das indígenas que vem para nós é através da lesão corporal, né, que elas cometem um ato infracional de lesão corporal grave ou não tão grave assim, e homicídio. Homicídio, tentativa de homicídio, é a grande maioria. Nesse decorrer desses tempos que eu trabalho no sistema penitenciário, né, a gente sempre observou indígena, né, penso que dos 15 anos para cá aumentou bastante o número de indígenas presos. E normalmente, né, assim, o homicídio são usuários, ou são usuários de droga ou dependente, né, de álcool. Daí, na hora que eu desci do carro, os policiais já veio de encontro comigo, deu um soco na minha cabeça, me derrubou no chão e perguntou se a droga era minha. Eu falei que não era minha. Daí eles começaram a me xingar, falou assim, é sua sim, sua biscate, sua vagabunda. Aí eu falei que não era minha. Do momento que eu fui presa aqui, até eu chegar na delegacia, eu fui agredida, fui humilhada. Eles caçoam da gente. Muitas pessoas, elas assumem coisas que elas não fizeram de tanto apanhar. Os policiais, eles me bateu bastante, nossa senhora. Meu pé inchou muito quando cheguei lá no presídio, não conseguia nem andar. Eles me bateram com um garfo de bicicleta, com ferro. E veio um homem tamanho dele assim, ó, vem socou um soco bem no meu estômago, fez desmaiar, cair no chão. Em se tratando de um indígena que vai ser preso dentro da aldeia, a operação se reveste de uma série de cuidados, porque é uma área diferenciada. Geralmente, as ruas não são identificadas por nome, as casas geralmente não têm número, então a polícia tem que tomar o cuidado para não, no afã de promover justiça, efetuar uma prisão de um criminoso ou de um acusado, não cometer uma violência. Até hoje, acho que eu não sei muito, não. Eu sei o que as presas me falaram, sabe? Que a gente tem direito de advogado, a gente pode fazer um monte de coisa, a gente pode denunciar, principalmente, a agressão, entendeu? A agressão na frente da juíza você pode. E a procuradoria não deu um advogado para você? Que é obrigada a dar. Eles falaram que eu era de menor, que eu não tinha direito a nada. Normalmente elas dependem da defensoria. Agora, na maioria das vezes, por ser as detentas indígenas em menor número do que os detentos, muitas vezes as detentas, quase que todas elas, passam pelo atendimento do Observatório de Direitos Indígenas. A minha família que foi procurar o Wilson, aí eu fui preso no sábado, na terça-feira o Wilson foi lá na Federal para falar para mim que ele ia cuidar do meu caso. Só que daí depois disso, aí ele foi aparecer só depois, já bem no final lá, que eu nem sabia, eu fiquei assim, porque eles não foram me procurar nem nada, né, daí eu me senti muito abandonada por causa disso, porque eu não sabia o número de ninguém nem nada. Quando eu cheguei lá, com uns 3 meses, chegou lá uma procuradora da FUNAI. Foi lá uma loira, conversou com a gente, perguntou. Ela falou que ia ver os processos da gente, ia ver como é que estava o andamento, ia ver se podia acelerar mais um pouco. Aí, só uma vez também, nunca mais. Nunca mais? Nunca mais.
Bom, primeiro é importante dizer que, pelo menos, esse trabalho de visita aos internos, né, recolhidos nas penitenciárias indígenas, né, internos indígenas, nunca foi feito pela FUNAI aqui na coordenação de Dourados e parece-me que de outros lugares também. A gente tem que ressaltar que o indígena é o mais brasileiro dos brasileiros, né? Então, e como a lei é igual para todos, eles têm toda a assistência que qualquer cidadão brasileiro tem. Então, ele tem direito ao advogado, ele tem direito a permanecer calado, ele tem o direito de avisar seus familiares, ou a liderança, ou quem quer que seja que ele deseja. Então, o indígena tem o mesmo direito que qualquer pessoa tem. Então, a lei é igual para todos. Então, o tratamento não é diferenciado por ele ser indígena, é o tratamento dispensado a todo brasileiro. Brigas eu não tive, por causa que eles têm medo, né, dos índios. Porque eles falam que os índios são brutos, são estúpidos, são selvagens, coisas pode matar. Pra mim sair de lá, batei uns 8 gurias, bati. Rachei, assim, eu pulei lá da cama, assim, a cama é alta, bem assim, ó. Me injuriaram demais, ia cortar meu cabelo tava muito grandão já, porque a hora que eu lavava ela, assim, era bem aqui, assim. E inveja do meu cabelo. As meninas eram muito viciadas, eles não tinham droga não, mas eles cheiravam remédio. Remédio eles cheiravam. Eu fiquei 5 dias ali na Federal. Ali não tinha comida. Eles deram comida pra mim no terceiro dia que eu tava ali. Eu fiquei sem comida esses dias. Eu te nem liga. E por que você foi parar no hospital? As gurias me bateram. Por que tu bateu? Porque eu contei pra gente. E eu tava dormindo. Aí me empurraram lá em cima da beliche, eu caí. Jogou na parede. E ninguém fez nada? E lá dentro tinha droga, essas coisas? Lá dentro do presídio? Tinha. Pelas visitas. Celular tinha? Celular tinha. Quando eu cheguei lá, eles me trancaram numa cela e soltaram spray de pimenta no meu nariz. Aí ponharam o jornal para me dormir no chão. Aí depois, quando eu fui pedir comida para eles, aí eles jogavam água no jornal para me dormir. Aí não tinha banheiro, o banheiro era só um buraco assim, aí só eu fiquei lá 5 dias. Não, ela tentou, né? Tentou discriminar. Era uma mulher que veio de São Paulo, uma outra prisioneira que veio de São Paulo. Aí ela estava presa lá também com a gente e ela queria falar as coisas da Índia, não sei o que a Índia, não sei o que a Índia. Eu falei, pegou e jogou as coisas no meio do corredor. Jogou minhas coisas no meio do corredor e eu falei, você vai catar, porque se você não catar, eu vou fazer você catar. Não vou catar porra nenhuma. Eu falei assim, então, você não vai catar? Então tá, fui lá dentro, quebrei o cabo do rodo e vim pra ela, falei assim, ó, índio não gosta de falar, índio não discute, índio pega. E disso elas ficavam olhando, eles gostavam de fazer isso com a outra, diz que faziam muito isso com a outra antes de eu chegar. E o que você mais sentia saudades quando você estava lá dentro? Da minha mãe. Da minha mãe que eu jamais falo saudade. E ela sempre ia te visitar? Sempre ia me visitar. Todo domingo. Ele é meu pai. E eles nunca acreditaram que você tivesse feito? Eu não fiz, não. Você pensa, poxa, por que me jogaram aqui dentro? O que eu fiz para aquela pessoa para ela me entregar? O que eu fiz para ela? Não fiz nada para ela. Eu pensava em sair de lá. Para você ter uma ideia, minha cabeça estava tão atordoada que eu saí daqui e falei assim, eu aprendi a fazer um monte de coisa ruim, né? Que lá dentro você aprende a fazer de tudo. Cabe a você escolher. Eu entrei lá dentro e falei, poxa, vou sair de lá dentro e vou explodir todo mundo. Eu vou explodir todo mundo, vou acabar com todo mundo que queria o meu mal, vou acabar com todo mundo que queria me fazer mal, que fez eu cair aqui dentro, que me separou dos meus filhos. Vou acabar com todo mundo que me separou da minha vida. Você se arrependeu do que você fez? Me arrependi.
Eu saí daquela vida, graças a Deus. Hoje eu estou aqui tentando construir a minha vida. Estou no caminho do Senhor, eu moro num humilde casa, mas minha família é abençoada. Eu queria que eles estudassem bastante, que fizessem um curso, principalmente que eu estou procurando dar para eles o que eu não tive, né? Que eu quero que eles estudem, não quero que eles trabalhem. Eu não quero que eles se misturem muito aí por fora, porque tem muita droga. Hoje em dia eu falo que eu fiz muita coisa errada. Eu sei que eu fiz coisa errada. Eu destruí famílias. Eu destruí vidas. Hoje em dia eu me arrependo muito. Isso dói dentro da gente. Infelizmente, a Procuradoria ela tem um contato muito tangencial com a questão do encarceramento indígena. Por quê? Porque a maior parte dos casos envolvendo indígenas são casos da justiça estadual. Né? Normalmente são furtos, homicídios, tráfico de drogas na esfera. Então, a nossa intervenção é mais no sentido desse processo de sensibilização. Pensando isso do ponto de vista das etnias que nós temos presentes aqui, jurisdicionada nossa regional, geralmente os Guarani Yandeva, os Guarani Kaiowá, eles têm apenas acompanhamento da Defensoria Pública do Estado e geralmente os terenos, não são todos, mas alguns têm acompanhamento de assessoria jurídica particular. Tá? Eu posso dizer uma coisa, de junho até 5 de junho de 2011, até janeiro agora de 2012, lá na Polícia Civil foi feito 193 ocorrências. E na Delegacia da Mulher, uma média de 40 e poucas ocorrências. No caso das detentas indígenas, eu acho que é preciso uma atenção mais profícua. E aí eu penso que os entes, né, poderiam se dar as mãos, no caso a Prefeitura, o Governo Federal através da FUNAI, da CESAI, né, para que essas detentas tenham uma assistente social, assim, uma assistência social mais profícua, que essas famílias pudessem visitar e que fossem estudados, não só no caso das mulheres, mas de todos os detentos no Mato Grosso do Sul, os órgãos de proteção ao índio, as ONGs que prestam atentar para esse detalhe. É preciso se criar uma estrutura para formar uma jurisprudência, que significa dizer que nós precisamos ter uma banca de advogados num local estruturado para que essas ações subam até o 3º grau, fazendo assim jurisprudência, entendendo que o índio, embora seja brasileiro, é uma pessoa com usos, costumes, línguas, crenças e tradições diferentes das da sociedade. Então teve várias situações, né, nessa questão das entrevistas. E essas pessoas que eu acho que não quiseram falar, as ex-detentes que não quiseram falar por medo, por algum constrangimento às vezes, né, porque vai ter que relembrar muita coisa que às vezes ela quer apagar da sua vida, né. Para esse tema foi um tema que quase ninguém já fizeram um filme, um relato. Então, pra gente foi uma experiência bem positiva, mas difícil de fazer. Nunca tinha entrado na história, a gente nunca tinha entrado na história de alguém para ouvir a dificuldade que ela passou lá dentro, até porque a gente está aqui fora e não sabe o que acontece lá dentro, né? E então eu acho que foi uma experiência nova, assim, pra gente ouvir, adquirir as coisas boas, pensar melhor. Eu tiro o chapéu para elas hoje, porque a maioria delas tá lutando pela vida de uma outra forma, tá conseguindo seu dinheirinho de alguma forma, tentando se superar. O que eu espero desse filme, eu espero que ele possa estar refletindo, né, chamando a atenção dos órgãos competentes, para que as mulheres indígenas possam ter seus direitos lá dentro e não sofrerem
como elas disseram que sofreram em cada entrevista pra gente.